Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse domingo, a Igreja celebra o batismo do Senhor. E a liturgia de hoje, ela nos traz algumas leituras que nos fazem refletir sobre a missão de Cristo, mas também sobre a nossa própria missão. Por isso que na primeira leitura, quando nós vemos lá o profeta Isaías, que diz, Eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma, pois meu espírito sobre ele promoverá o julgamento das nações. Veja que aqui o profeta está dizendo que o Messias, aquele que deveria vir, virá para julgar. E o Espírito está sobre ele, ou seja, o Espírito de Deus está sobre ele, que é uma menção e é um cumprimento que acontece com Cristo. Quando ele é batizado, o Espírito vem sobre ele naquele momento. Depois, o profeta ainda continua: não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro da aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Veja que o profeta aqui ele mostra a missão do Messias, que virá para libertar, que virá para anunciar, para ser luz das nações, esse que vem para ser um centro da aliança do povo, ou seja, o centro da aliança da humanidade. Em Cristo, toda a criação se reúne, porque nele se recapitula todas as coisas. Depois nós temos a segunda leitura, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, onde ali Pedro dá um testemunho. Esse testemunho de Jesus Cristo, dizendo também sobre a missão que ele realizou depois do seu batismo. Porque o batismo ele é aquele ponto, que dá ali início à vida pública de Jesus. E aí nós vemos justamente Pedro dizendo: de fato estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Ou seja, Pedro aqui está chamando a atenção que aquilo que Jesus Cristo veio realizar não foi só para os israelitas, para os judeus, mas foi para a humanidade. Não só para aqueles que tinham a fé abraânica, mas também para os pagãos, que foram chamados a esta mesma fé em Jesus Cristo. E ali nós vemos justamente o que o Pedro continua dizendo. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça. Aqui está algo que é essencial para que nós possamos entender o batismo e principalmente o nosso batismo, porque Deus, ele vai cada vez mais nos acolhendo em sua vida a partir desse temor, dessa prática da justiça. Por isso que nós precisamos entender que não basta ser cristãos, nós precisamos parecer também. Não basta só receber o batismo, nós precisamos também praticar este batismo. Por isso que o Evangelho de hoje, que traz essa cena do batismo de Jesus, nos traz alguns ensinamentos importantíssimos para que nós possamos viver o nosso batismo. Porque o batismo é o sacramento mais importante da nossa vida. É o sacramento que nos abre a porta para o céu. E é claro, a porta do céu se abre no batismo, mas nós precisamos corresponder ao chamado de Deus para dar passos para irmos de encontro a esta porta do céu. Por isso que não basta ser batizado, não basta dizer que tem fé. Nós precisamos corresponder a essa fé, precisamos dar passos de correspondência. Por isso que o Evangelho de hoje nos chama a atenção sobre 3 passos essenciais para que nós possamos realmente ir de encontro a essa porta do reino dos céus,
que o batismo nos abre nesta terra. E aí nós vemos ali que Jesus Cristo ele vai de encontro a João, ou seja, Jesus ele vai de encontro ao batismo. E assim também todos nós viemos de encontro ao batismo, ou seja, deixamos a nossa vida para seguir a Jesus Cristo, para seguir o caminho de salvação. Jesus não precisava ser batizado, mas se nós olharmos bem, Jesus também não precisava ser tentado no deserto. Jesus, ele quer viver e participar de todos os mistérios da vida humana. E é por isso que ele também ele faz algumas coisas que ele não precisaria fazer, mas ele faz para deixar o exemplo a cada um de nós. Por isso que quando ele chega até João, João diz, sou eu que devo ser batizado por você. E Jesus ele diz, deixa assim para que se cumpra a justiça, ou seja, que se cumpra o que foi anunciado na antiguidade, mas também que se cumpra a justiça naqueles que viriam depois dele, porque Jesus ele nos dá o exemplo. E aí nós vemos esse primeiro passo que nós precisamos dar na nossa vida. O primeiro passo é ir de encontro, ou seja, de encontro à vivência do sacramento. E essa primeira conversão que nós vivemos na nossa vida, que é a conversão de direção. Nós deixamos os velhos caminhos, a vida velha, para começar a trilhar uma vida nova em Cristo. Esse é o passo que nós precisamos dar decisivo na nossa vida, para que assim nós possamos verdadeiramente permitir com que a obra de Deus aconteça em nós. Porque depois que nós damos o passo de romper com a vida velha, ou seja, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e começa a seguir, quando nós começamos a seguir, é o momento que nós começamos a nos abrir para a obra do Espírito Santo. Porque todos nós que fomos batizados, assim como acontece com Cristo, todo batizado, quando ele ali recebe o ritual sagrado, o Espírito Santo desce como pomba, ou seja, de forma sutil, de forma simples. E o Pai do céu diz, eis o meu Filho amado, em quem pus o meu agrado. Todos nós tivemos essa experiência. Talvez nós não vimos o Espírito Santo descer sobre nós. Talvez nós não escutamos o Pai dizendo, eis-se meu Filho amado. Mas isso verdadeiramente aconteceu na nossa vida. E é por isso que nós precisamos realmente entender isso. Quando nós começamos a seguir a Cristo, nós começamos a nos abrir à obra do Espírito Santo. E aí esse Espírito Santo que desce como pomba sobre nós, ou seja, de forma dócil, sutil, ele começa a realizar uma obra no nosso interior, uma obra de santificação. E essa obra de santificação nada mais é do que aquilo que são as duas conversões que nós precisamos aprender a viver na nossa vida, que é a conversão de mentalidade e a conversão de coração. Essas duas conversões são essenciais para a nossa vida, porque o Espírito Santo, quando nós permitimos que ele entre dentro de nós, ele começa, pelos seus dons, como que formar a nossa consciência, para que nós possamos sermos mais capazes de discernir sobre as coisas da nossa vida, para que nós possamos escolher bem e, através desse bom discernimento, possamos trilhar um caminho da verdade, um caminho da justiça, para que assim possamos seguir a Cristo com toda a liberdade. Depois, esse Espírito Santo também ele vai gerando uma terceira conversão, que é a conversão de coração. E essa conversão de coração ela acontece porque o coração purificado é o coração que vê a Deus. O coração purificado é aquele que permite com que Deus se manifeste através dele. Assim deve ser a nossa vida. Nós precisamos permitir com que Deus se manifeste através de nós. E é por isso que o Espírito Santo ele vai como que nos convertendo, nos santificando, nos transformando no Filho de Deus, para que nós possamos ser verdadeiros filhos do Pai do céu. Esse é o grande mistério da nossa vida cristã. E é isso que nós precisamos viver a cada dia, porque a cada dia nós precisamos atualizar
o mistério do nosso batismo. A cada dia nós precisamos dar esse passo cada vez maior de aprofundamento nesse grande dom que todos nós recebemos e que precisamos dar o verdadeiro valor na nossa vida, que é o sagrado batismo. Jesus não precisava ser batizado, mas Ele quer nos dar o exemplo para que nós possamos dar o verdadeiro valor a esse dom sagrado que nos abre a porta do céu. Então, que a gente possa cada vez mais permitir com que a obra de Deus se realize e se manifeste em nós e através de nós, para que assim a nossa vida ela possa manifestar o Evangelho, a vida do próprio Cristo, do Filho de Deus no mundo. Assim nós seremos movidos pelo Espírito Santo, que veio como pomba sobre nós, e seremos reconhecidos como verdadeiros filhos do Pai do céu. Porque não basta só ser batizado, nós precisamos também viver segundo o sacramento. Não basta ser cristão, mas precisamos parecer cristãos e sermos encontrados como tais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.